internet não permite. E aí, doutor E aí, Danúbio? Sérgio? Parece que Finalmente, hein? agora vai Agora funcionar, vai? só Deus sabe, né? Já mudei de quarto aqui, estou no outro quarto. Pode ser que Ô, esse quarto seja louco. mais abençoado. Não é o quarto do bebê, não, né? É o Tá quarto do bom o bebê, som aí? inclusive. É? É, Ih, é o quarto do bebê, ó. confusão, hein? Ó, mas ele está no outro quarto agora, ele está passeando. Tô vendo. É, deveria estar aqui se preparando já, hein? E aí, já Você, explicou o cara, curso pro pessoal? já eu estava dizendo, a maioria já deve ter ido dormir depois de meia hora de atraso, né? Ah, Mas exatamente. Mas a gente conversa assim é, mesmo de qualquer forma fica e gravado depois o aqui pessoal assiste. no YouTube e o pessoal assiste, né? Então eu estava dizendo aqui Exatamente. que você é o grande especialista nessa área de atualidades aí, é um cara que sabe tudo, e o seu Instagram aí serve de um grande vertente de ensino de atualidades, né? Mas o que eu dizia é que, para Sim. mim, atualidades, muitas vezes é mais complicado do que uma questão de uma matéria específica, assim. Quando eu fazia concurso, se fosse uma matéria de direito administrativo e eu tivesse estudado direito administrativo, para mim era muito fácil conseguir dimensionar o que ia cair. Já atualidades, para mim, muitas vezes me dava medo por ter um mundo de temáticas que poderiam cair, né? Então era algo que, para mim, Exatamente. sempre me deixava um pouco receoso e eu não sabia aí como me comportar, como era a melhor forma de estudar. E a gente criou, né, um curso aqui, onde a gente trouxe aí 10 temáticas, ou 10 principais temas, que a gente acha que tem a grande chance, lógico que tem mais temas, e eu estava dizendo, pessoal, que une teoria com prática, né? Então você chega com a teoria um pouco mais sucinta, um pouco mais resumida, e que eu acho que essa é a grande vantagem, né? E o meu desafio, a gente não combinou nada aqui, né? Então minha Sim, proposta sim. seria que você fizesse aí em 30 minutos, não sei se é possível, se vira nos 30, falar ali 3 minutos de cada uma daquelas temáticas que você escolheu. Não sei Aham. se você tem elas aí, mas se não tiver, eu posso ir Não, eu listando. tenho aqui. Eu E, tenho aqui. e assim, o que é que seria mais importante ali em 3 minutos, mas isso um pouco mais para frente, né? No começo, assim, qual seria a sua grande dica para o pessoal que vai fazer discursiva de atualidade, né? Então é uma temática que também cai muito discursiva. Qual seria a melhor forma da pessoa estudar? Esse pessoal sempre me pergunta, professor, como é que eu estudo para atualidades? Qual é a melhor forma de eu otimizar aí meu tempo? E que você se É, apresentasse também um pouquinho, né, para o pessoal que aí não lhe conhece ainda. para quem não me conhece, sou o professor Danúzio Neto, dou aula lá no Direção, já fiz algumas aulas também com o Sérgio, umas duas, três aulas, né, Sérgio? Isso. Fizemos ali em conjunto. Atualmente eu sou auditor fiscal da Secretaria da Fazenda daqui do estado de São Paulo, onde eu moro, só que eu sou de São Luís. Então, antes de vir para cá, para São Paulo, eu me formei em letras lá no Maranhão, na Universidade Estadual do Maranhão, era algo que eu queria muito, letras, tanto é que o vestibular eu tinha feito tanto na federal quanto na estadual, federal e estadual, tudo para letras. Então, eu acabei tendo esse contato com a escrita também, de certa forma, uma formação até diferente da do Sérgio. O Sérgio é uma professor discursiva, só que eu não. Da outra Eu área. tive essa formação, mas só que eu fui para outro lado, né? Eu até A gente digo pro fez o pessoal inverso, aí né? que eu não. Até digo pro pessoal aí que eu não tenho o mínimo interesse, por exemplo, em dar aula de gramática, por exemplo. É algo que eu entrei na faculdade já sabendo que isso não iria acontecer, né? E o interessante é que, por exemplo, quem me conhece pelo Instagram vê que eu escrevo bastante, o volume lá de coisas que eu coloco no Instagram, no canal do Telegram também. E eu tenho um texto no Instagram que tem 100 compartilhamentos, 200, 300. Então eu acredito que o pessoal gosta da maneira que eu escrevo, né? Agora, o interessante é que para chegar a escrever de uma maneira que as pessoas acham que seja agradável, que tem conteúdo, tudo, foi um longo processo de treinar, de prática. Então, antes de tudo, nessa parte discursiva, mesmo sendo a atualidade, do que for, a pessoa tem de praticar a escrita. Se não praticar a escrita, o negócio não vai para frente, não tem jeito. Olha só, me formei em letras, faço aí um monte de texto, como eu falei, que às vezes tem 100, 200 compartilhamentos, às vezes até mais. Então as pessoas, acredito, né, quem me acompanha, me vê como uma pessoa que gosta de escrever, que escreve bem. Só que quando eu fui fazer o vestibular, eu quase não passei por causa da redação, justamente por causa da redação. Eu fiz ali na Universidade Federal, eu acho que na primeira fase,
Um alô aqui para a Aline, que mandou um tchauzinho. Na primeira fase do vestibular lá das objetivas, né? Eu devo ter ficado, não lembro exatamente, mas 12º, 15º, não lembro ao certo. E eram 40 vagas lá no Letras, na Universidade Federal do Maranhão, na UFMA. Então eu fui, só que assim, a minha escola era particular, mas aquelas escolas particulares bem meia boca, né? Então, durante o meu ensino médio, durante o ensino básico todo, eu não tive uma única aula de redação prática, de escrever. Então, eu era já um cara que gostava de ler bastante, eu lia uma cacetada de livro, só que eu não tinha o hábito de escrever de uma maneira mais técnica. Sempre fui meio metido a poeta, fazia uns poeminhas, não sei o quê Escritor e da tal. Academia de Letras, né? Academia de Letras, brasileiro de Letras. Só que isso daí não serve de nada, né? Porque às vezes não tem pé nem cabeça, tá só viajando aqui, eu tô apaixonado, meu coração por ti bate, como caroço de abacate, sei lá, e ficava nessas viagens. Então não vale de nada, na verdade, nós estamos no vestibular. E o que eu tive de preparação, de discursiva, de redação na época, foi uma semana de uma professora lá, que ela era bastante conhecida em São Luís, ela é conhecida bastante até hoje em dia, né? E, então eu fiz um curso ali que foi de segunda a sexta, para fazer a prova no domingo. Acho que foi até sábado, não lembro. Eu sei que todo dia a gente fazia uma redação, e ela tinha uma equipe com quem ela corrigia, e todo dia eu meio que sentia ali que eu tinha um progresso naquela atividade de ficar escrevendo, né? Eu era uma pessoa que gostava de ler, gostava de estudar, só que eu não tive a oportunidade de praticar a escrita. Isso que E você aí falou, foi Danus, pro... só interrompendo um É, pouquinho, é interessante que é uma das coisas que eu falo assim, escrever para discursiva de concurso público é diferente de ser um escritor, um poeta, como você falou, de escrever sim, um sim. livro, né? É uma técnica diferente, você tem que ser um pouco mais objetivo, então termina que é uma pessoa que muitas vezes adora escrever e escreve muito bem, que poderia escrever poema, escrever para jornal, uma crônica, é diferente daquele cara que se sai bem na prova discursiva, né? Porque tem suas peculiaridades mesmo assim, não é? Você, por exemplo, Sérgio, você se considera um grande escritor? Eu diria que não. Eu sou um bom resolvedor de provas discursivas para concurso, né? Se fosse para escrever um livro ou escrever um texto, eu acho que ninguém ia compartilhar, ou muitos poucos iam compartilhar. Então, E é realmente, uma eu acho pessoa que que tem consciência do que está fazendo, é né? Hoje em dia tu tem consciência do que tá isso. escrevendo, que é importante também. E naquela época eu não tinha essa consciência, né? Então eu fazia ali meu texto, mas eu não sabia o que eu estava fazendo, na verdade, começo, meio e fim. Então eu fui aprender justamente com essa professora lá uma semana. Eu Ah, tive de legal. botar ali em ordem uma coisa, e aí por isso que é importante ter a prática, né? Porque assim, mesmo um aluno que às vezes, eu gosto de ler, eu sou uma pessoa que eu leio bastante, estou sempre ali com o livro debaixo do braço, eu leio a Constituição inteira, a jurisprudência, mas só que gostar de ler não significa que vai saber escrever. Ou gostar de ler não significa também que vai conseguir no papel colocar ali os pensamentos, porque é prática, a pessoa tem de se organizar, tem de começar a ter uma noção de tamanho de texto, tamanho de parágrafo, tem de começar a se tocar, opa, essa frase aqui está muito grande, deixa eu diminuir. Então, às vezes eu quero contar um negócio ali numa frase que fica gigantesca, né? 5, 6 Não cabe. linhas. Isso. Exatamente, mas eu vou, opa, peraí, então eu mesmo corto, então vai reorganizando. E são coisas que a pessoa não aprende se ela não for crítica com ela ou passar por um professor também, esse que é o ponto, né? Então a E pessoa tem que aí, ficar ligada. isso é interessante, por exemplo, aqui na direção a gente tem curso com correção individualizada, né? Onde as pessoas mandam, a gente faz essa correção, que é o que você falou aí, de acompanhamento para diversos concursos, né? Então a gente tem para cada curso Sim. específico, a gente cria ali. Esse que a gente criou, hoje a gente não tem a correção individualizada dele, né? Mas a gente já está Aham. dando ali propostas de solução, né? Mas aí, voltando à minha pergunta inicial, qual é o melhor caminho para a pessoa estudar a atualidade? Assim, eu quero estudar temas de atualidade. Tem o nosso curso, perfeito. Esse é um ótimo caminho. Sim, sim. Mas Não, pois muito é. aluno me Então, pergunta até onde aprofundar, né? Até qual é o aham. limite aí de aprofundamento, ou para que você não fique também raso demais, mas também não gaste energia que você poderia estar gastando no direito constitucional, direito administrativo, Sim, ou português, sim. ou outra matéria que também é importante. Pois então, agora eu vou chegar então nesse ponto aí. Aí eu fiz lá minha prova do vestibular, eram 40 vagas, fiz minha discursiva, as questões subjetivas, e eu estava ali em 12º, 13º, não lembro,
quando saiu o resultado, na época ainda era no rádio, né? A gente escutava ali com a família, a classificação no rádio, talvez se passou no vestibular ou não. E aí meu nome não aparecia nunca. Chegou lá, todos os cursos, chegou em letra, já falou primeiro, segundo, foi falando nome por nome, meu nome nunca aparecia. Eu passei em 39º, porque eu não tinha o hábito de escrever, né? Então, antes de tudo, para a pessoa saber escrever, como é que vai estudar para atualidades, como é que se prepara para uma discursiva, tem que se propor, de alguma maneira, a começar a fazer texto, né? Mesmo que seja sem uma correção, mas, sei lá, viu aí a operação da Polícia Federal em cima dos bolsonaristas, produção de fake news, sei lá, de qualquer coisa. Esses assuntos, em geral, eles não são ali um ponto específico como o aluno pode imaginar, porque os alunos pensam assim, esse assunto ele é muito específico, então não vou saber falar sobre ele, porque é um negócio ali que aconteceu em um dia e todo dia acontecem 10 coisas. Só que é o seguinte, por exemplo, eu dei o caso aí, esse inquérito das fake news, tem blogueiro sendo investigado, já foi depor na polícia, temos o caso lá da Sarah Winter. Esses casos todos, eles não são isolados, né? Eles são ali, na verdade, alguns episódios de coisas que estão se desenrolando há muito tempo. Então, o inquérito da fake news, ele já era condenado, discutido lá atrás, ano passado, no começo de 2019, exatamente. Então, se a pessoa tinha uma noção ali, se em algum momento ela escreveu sobre aquele assunto, às vezes é o suficiente já, porque ela também... E concurseiro sofre muito esse problema, que ele é um pouco alienado, né? Porque não, ou assiste notícia, ou estuda para, né? Concurso. Exatamente. Ou estuda o resto. Parece que fica meio de lado aí esse negócio de atualidade discursiva. E eu sofria com isso também, porque quando eu estava estudando para concurso, para ser auditor, ou eu pegava meus livros de literatura, é a coisa que eu mais gosto, quem olha meu Instagram e vê com um monte de livro, mas passei 3, 4, 5 anos sem pegar um livro de literatura. Porque ou eu ficava lendo literatura, ou eu lia lá meus textos de constitucional, de administrativo, raciocínio lógico, né? Então, essa prática que é importante. As pessoas têm de pegar ali um pouquinho de prática. Hoje, lá no canal do Telegram, eu até tinha comentado que agora, essa semana, a gente teve, no âmbito mundial, teve 2 focos de tensão muito grandes no globo. Muito grandes. Um deles foi China e Índia. Problema ali na fronteira, teve militar indiano que foi morto, então as pessoas ficam alvoroçadas, né? Meu Deus, será que vai ser... Tá falando aí 2 grandes países, os 2 países mais populosos do mundo, com arsenal nuclear, as pessoas ficam logo pensando na Terceira Guerra Mundial. Qualquer coisa, na verdade, as pessoas falam que é a Terceira Guerra Mundial. A gente teve também agora a Coreia do Sul detonando lá, jogando fogo na linha de transmissão que eles tinham com a Coreia do Norte, que era a maneira que eles tinham de se comunicar, então demonstrando ali que os laços estavam cortados. Só que assim, Coreia do Norte, Coreia do Sul, por mais que as pessoas se assustem, por mais que Trump tenha chegado aí e falando que ia mandar bombardear a Coreia do Norte, sei lá, essa situação dos Estados Unidos com a Coreia do Norte está assim, no mínimo, desde a década de 50, tá? Então não é nenhuma novidade. A pessoa ali que já está estudando, que já leu um livro de história, alguma coisa, ela sabe que tem 5 anos que ela sabe disso, tem 10 anos. Essas coisas são só alguns episódios que vai, no caso da discursiva, vai enriquecer, né? Então é um detalhe a mais, é um fato aqui, é outro ali. Só que além de raciocínio, lá já existe há 50 anos, então isso que facilita, né? O aluno ele tem de sair um pouco dessa noção micro, de ficar observando tanto esses fatos menores, e ter uma visão mais macro, né? Mais ampla, porque aí ele consegue se sair melhor. Porque ele até tira esse peso, essa responsabilidade das costas. De estar tão atualizado, né? Saber de tudo. De saber de tudo, né? Não precisa, eu tenho que ter noção dos fatos, né? E daquelas aulas lá que a gente está fazendo, a segunda agora lá, que foi, por exemplo, do petróleo com energias renováveis. Eu até coloquei ali um esqueminha do que são as energias renováveis, um negócio bem basicão mesmo, coisa lá de geografia que a gente aprendia na escola, para dar esse arsenal para o aluno. Então, se aparecer lá energias renováveis, alguma coisa, ele vai saber o que é uma energia eólica, ele vai saber o que é uma energia nuclear, ele vai saber, por exemplo, que energia nuclear, apesar das pessoas terem medo, é uma energia limpa,
Então, a pessoa ali vai criando um instrumental para poder fazer uma prova, né? De repente, ele não vai saber todos os detalhes, mas ele tem uma noção do assunto como um todo. Então, pelo que você está falando, o exercício mais complicado mesmo é transpor o que você já sabe de alguma forma para o papel, né? Dentro de uma técnica de discursiva para concurso, que é diferente, como a gente falou, de escrever um poema, de escrever uma crônica, Sim. ou de escrever um livro, né? E aí, voltando para o nosso curso, né? Lembrando, pessoal, a gente está aí com um cupom de desconto para quem comprar aí hoje, Discursiva 25. Eu vou até postar aqui para quem estiver assistindo. Exatamente, já ia Entra lá no esquecer. site. Ó, Danuso tem tanta moral que a direção não libera desconto para nada, liberou desconto aí pro curso Danuso, para você ver como ele tem moral. Então coloca lá, Discursiva 25, esse cupom tá valendo só hoje. Então aproveita lá o curso. E aí, voltando pro curso. Então, aquele tempo que tem lá, né? Sim. Aquela quantidade de linhas lá, de páginas, 10, 15 páginas, para cada matéria. Aquilo seria o bastante para um aluno conseguir responder, por exemplo, uma discursiva sobre a temática de energia? Sim. O que vai fazer a diferença não é prática, né? É tipo o Certo. cara começar a propor aí, vou correr 5 quilômetros. No primeiro dia ali, ele vai fazer, sei lá, em 1 hora, ele vai se arrastando, né? No segundo dia, ele vai começar a diminuir o tempo dele, terceiro, e por aí vai. A escrita é a mesma coisa, é um hábito, na verdade. A diferença principal do Danúzio lá, pré-vestibular, para o Danúzio de hoje, é prática, né? Então, qualquer assunto que eu pegue, eu posso até não ter um domínio completo dele, eu vou saber ali como fazer um começo, meio e fim. E a prática ela é importante porque vai chegar um momento que hoje tem o Sérgio ali para fazer a correção da prova, para fazer uma correção do texto e tal. O Sérgio um dia também precisou dessa correção, né? Precisou ter alguém ali do lado mostrando. Só que hoje ele está ensinando. Por quê? Por causa de prática. Então, com o tempo, a pessoa vai começando a ter noção, né? Eu estou correndo errado, essa minha postura aqui não está boa, eu não estou respirando bem, eu estou chegando muito ofegante, eu estou correndo muito no começo e chegar lá no final não aguento mais. Então, tudo isso a pessoa vai ter uma noção, contexto também. Meu É, parágrafo está grande, aqui eu estou sem argumento, é melhor eu não falar sobre isso, porque eu não estou sabendo de nada. Então, a pessoa também vai começando a ter uma autoconsciência, né? Que é e é o interessante, Danuso, amadurecimento. o que você tá falando, que eu acho que a gente veio aí de dois lados bem opostos. Eu vim da engenharia, onde a discursiva, para mim, era o meu maior medo. Assim, eu não era um cara de letras que gostava de escrever. Eu era um engenheiro que gostava de calcular, e por necessitar realmente fazer discursiva, foi que eu gastei muita energia em discursiva, terminando fazendo que a discursiva fosse um trampolim para mim sempre nas provas. Então, assim, eu fui para a discursiva por ser algo que eu não gostava, e por eu não gostar, eu tive que gastar tanto tempo, praticar tanto, desenvolver técnicas para conseguir fazer uma discursiva que me desse pontuação, que eu terminei, como você disse, conhecendo os caminhos da discursiva, né? Então a gente, por É, caminhos opostos e formações bem opostas, acho que aí um cara bem de humanas, outro bem de engenharia ali no começo, depois eu fiz direito, mas uhum, a gente de caminhos opostos chega ao mesmo ponto, né? É a prática que vai sim. fazer a diferença ali, é ter esse apoio, é treinar se não tiver condições. Muitas vezes você tem que gastar ali para ter uma pessoa corrigindo, mas você praticando sem essa pessoa corrigindo também vai fazer efeito, né? É o dia a Sim, dia, né? sim. É, só para ter uma ideia aí de como a gente realmente estava em caminhos opostos, eu fiz, e de como eu praticava pouco, apesar de gostar muito de ler, então eu tinha tudo para escrever bem desde sempre. E eu tinha Só tudo que para eu escrever nunca. ruim desde sempre. E aí o meu primeiro concurso da área fiscal foi do município de São Paulo. Hoje eu sou auditor fiscal do estado de São Paulo, só que o meu primeiro concurso da área fiscal foi do município de São Paulo. Então eu fiz esse concurso, eu tinha 6 meses que eu estava estudando, mais ou menos, eram 100 vagas, e era objetiva e subjetiva, discursiva, tudo ali no mesmo dia. Era pela manhã e pela manhã era só objetiva, e pela tarde era objetiva e subjetiva, né? Então, no período da tarde, eu fiz a minha objetiva muito bem, mas a subjetiva, eu não me preparei em nenhum momento. Eu não fiz curso, eu não fiz nada. Por quê? Era o meu primeiro curso ali na área fiscal, a primeira prova na área fiscal, então eu pensava assim, eu não vou passar mesmo, eu quero fazer
objetiva, o que vier aí na discursiva vai ser lucro. Eles classificaram ali 400 pessoas. Se eu não estou enganado, eu fiquei em 100 e pouco, 200, alguma coisa assim. Na objetiva, né? E aí eles deram mais um prazo para corrigir a subjetiva. Sabe o que aconteceu? Por eu não praticar, por eu não fazer nada disso. De novo eu fui lá para a rabeira do negócio. Entendeu? E sendo um cara que adorava escrever, né? Porque eu não me preparei. Eu não me preparei, eu não estava nem aí para discursiva. Não era minha preocupação era, esse daqui é meu primeiro concurso, eu vou só testar e tal. Então, mostra que você pode ser formado em letras, você pode gostar de ler, você pode, sei lá, sei quem for. Se não fizer um curso específico de discursiva, se não tiver uma preparação específica, um professor ali para orientar, olha, é assim, com tal banca, essa outra banca cobra tal abordagem, a pessoa não vai para frente, né? Então, hoje em dia, provavelmente eu me daria bem aí em qualquer discursiva, né? Me preparando, obviamente. Mas sem preparo, sempre me dê mal. Né? E essa, na verdade, é a regra. Quem não se prepara para alguma coisa vai levar pomba, não tem jeito. E o que eu acho que é interessante é isso, gostando ou não gostando de discursiva, né? Tendo facilidade ou não tendo, gostando de escrever, porque hoje eu estava gravando a aula e dizia exatamente isso. Pessoal, a gente pega aluno que tem dificuldade em escrever em 30 linhas. O cara tem tanto conteúdo que ele quer escrever em 150. Já tem outro aluno que não consegue escrever mais do que 10 linhas. Mas para os dois, é tão difícil quanto chegar às 30 linhas. Porque um que escreve muito não consegue resumir, que é o cara que tem facilidade, normalmente, de escrever. É o pessoal formado em direito, normalmente tem um pouco essa facilidade, mas não consegue ser tão objetivo. Aí vem também um engenheiro ali do outro lado que não consegue escrever mais do que 10 linhas. Então, tem também as questões. Pode fechar, pode encerrar. Então, esse denominador comum é difícil de se chegar e só praticando. Eu não vejo um outro caminho, lógico. Tem técnicas, tem como você encurtar esses caminhos, sem sombra de dúvidas. Mas tudo passa por colocar a mão na massa, escrever a mão livre. Hoje você faz tudo em computador, em celular. Né? A gente estava fazendo um aulão presencial aqui, e aí eu levei uma questão prática e disse, pessoal, vamos fazer aqui a questão e depois eu ia corrigir. Teve gente fazendo no tablet e no celular. E eu fui lá, bicho, mas por que você está fazendo no tablet? Ah, não, professor, porque é assim? Eu digo, Então o cara está se enganando. O cara teve uma oportunidade de escrever e mesmo ali disse, não, mas eu pego a folha do vizinho, eu dou a folha. Não, professor, eu estudo em tablet mesmo. E não, na hora da prova não vai ser um tablet, né? Então, esse treino falta muitas vezes, né? Ela tende a se acostumar ali, porque o texto, eu estava falando aí do tamanho, né? Então tem essas duas esferas. A forma do texto e o conteúdo em si. E até a forma conta muito também. Por exemplo, vou contar aqui um negócio que eu nunca contei para ninguém. Por que às vezes as pessoas compartilham meu texto quando ele tem um conteúdo legal? Porque eu corto muito o meu texto, né? Se você for pegar ali o que eu posto no feed, por exemplo, ou que às vezes eu boto no story, eu vou segmentando o máximo possível, porque as pessoas hoje em dia, elas leem, sei lá, 200 tweets, elas leem ali 1000 textos no Facebook, mas elas vão lendo coisas pequenas. Se você juntasse tudo aquilo dali numa página só, ou num texto condensado, num único parágrafo, ninguém leria. Né? Mas as pessoas, se forem pílulas, elas vão aceitando, elas vão lendo, né? Porque as pessoas leem. Hoje em dia é impossível a gente não ler, porque a gente vive na era da informação, na verdade. Então, essa organização é importante. Então, quando a pessoa começa a ter também essa noção lá na redação dela, na discursiva, aqui tem que ficar organizado esse tanto, porque aqui eu estou entendendo, isso aqui está legível para mim, isso aqui vai estar legível também para quem vai me avaliar, o negócio está claro, está objetivo, tem começo, meio e fim, eu gostaria de ler esse texto, né? Então, as pessoas também têm que ter essa consciência quando está escrevendo. Quando eu publico alguma coisa, até no meu material também em PDF, eu leio tudo. Se tem uma frase ali que eu não gosto, se tem uma frase que para mim ficou confusa, vai ficar confusa também para o meu aluno, para quem vai ler, né? Vai ficar confuso para o avaliador. Então a pessoa tem que ter esse cuidado também. E às vezes a simplicidade. Bota aí uma frase super gigante lá.
E o pessoal de direito falou aí que bota em 150 linhas, tem esse vício, né? Às vezes chega em 150 porque ele vai muito ali, queridíssimo doutor, não sei o que, avaliador, vinho por meio desta e tal. Então ele vai É, chegar ali em 100, 200 linhas, sei lá, porque ele não tem essa noção do texto, né? Da objetividade. Então são coisas que... Agora a pessoa só pega quando? Treinando. Vai ter de praticar isso daí com o passar do tempo. Reescrever, escrever, reescrever, se puder pagar um curso também, paga, né? Se não, vai reescrevendo em casa. E com esse senso de autocrítica, que aí consegue ir mais longe. e eu acho que aí puxando para o nosso curso, para você falar aí, a gente gosta de falar, você tem 10 temas, vai falar em 2 minutos para cada um. Mas puxando para o nosso curso, acho que essa é a vantagem do curso, essa que foi a proposta da gente, né? Trazer o conteúdo, Sim. trazer a questão, e depois que a pessoa fizer a dele, ele pode olhar uma sugestão de resposta, que seria um caminho que ele poderia ter seguido, né? Mas você até fala lá na Sim. aula, pessoal, primeiro faz o seu. Não se engane, né? Não valeu a sugestão de resposta. Não, Uhum. não camufle ali o seu resultado, né? Então ele vai, e é isso. Você talvez não possa pagar uma correção, mas você está olhando ali uma correção que não é do seu texto, mas uma sugestão de caminho, né? E a sugestão lá de resposta é uma sugestão só, né? Porque Isso. no dia da prova, sei lá, se forem 100 vagas, vão ser 100 textos diferentes que vão passar. Não vão ser 100 textos parecidos com os do Sérgio que vão passar. Não, às vezes Correto. não tem nada a ver uma Tem coisa nada a com a ver. outra, né? E foi uma coisa interessante, quando eu fiz lá meu vestibular, que eu estava contando, o meu primeiro dia, para ver como eu estava muito abaixo do resto dos meus colegas na questão da escrita, na minha primeira semana, a professora lá, obviamente, pediu para o pessoal fazer uma redação, né? Curso de letras, passar no primeiro período, todo mundo aí vai fazer uma redação, eu esqueci qual foi o tema. Eu lembro que eu fiquei besta, assim, com o nível do pessoal, porque o pessoal escrevia bem pra caramba, tinha uma criatividade, fazer um monte de coisa. E o que é que eu vi naquele dia, que é mais ou menos essa linha do que a gente estava falando? Eram 40 pessoas na turma, eram 40 textos totalmente diferentes um do outro. Então não adianta o aluno olhar, eu vou ver aqui E querer o copiar, né? texto do Fazer, eu vou fazer isso sempre igual. exatamente. Porque, sei lá, se o concurso forem 100 vagas, vão ser 100 textos completamente diferentes um do outro. Então a pessoa tem de começar a ter essa confiança também, essa segurança. Não, eu posso fazer meu texto, eu tenho conteúdo, eu tenho clareza. O mais importante, a pessoa ter noção, né? É E tipo na também só vida, vem não com vai a lá. prática, né? E também só chega com a prática. Porque muita Exatamente. gente pode fazer como você fez lá no começo, né? Ah, eu sou um bom escritor, então eu não vou precisar treinar. E não é bem assim, Isso. né? O pessoal perguntou aí, site, o que, é que você acha de site? Só para toda Gazeta, qual seria um bom site para a pessoa acompanhar? O site não é um bom caminho? O melhor caminho é só olhar os seus stories? Qual é o caminho aí para o cara estar ali Não, atualizado dentro do necessário? o que eu indico para os alunos é escolher um portal de notícia, tá? Qualquer um. Porque, assim, todos eles vão ter notícias idiotas, vão ter, às vezes, notícias tendenciosas. Às vezes a pessoa é mais, sei lá, de direita, né? No campo da política, não vai gostar de um site. Não sei, escolhe qualquer um que seja um portal. Que dê notícia de política, que dê notícia de economia. Porque os fatos, eles são um só. Às vezes tem ali um colunista que vai comentar mais algum ponto, ou então vai ter certo viés, vai abordar uma coisa, não vai abordar outra, com tanta profundidade, mas assim, em regra, os portais de notícia, G1, UOL, esses daí mais famosos, né? Em regra, eles abordam todos os assuntos. O pessoal ali assina um Estadão, vão abordar todos os assuntos. O que às vezes vai mudar é o colunista ali, o time de colunistas que vai ter. Às vezes, por causa da linha editorial, vai dar mais espaço para um tema e menos para o outro. E aí vai do aluno também ter noção, né? Ele saber filtrar. E aí entra tudo, assim, concurso, estudos, depende também muito da maturidade da pessoa, né? Se a pessoa não chegar em casa, sentar, fazer exercício, ela não passa nunca. Se a pessoa não se propor a escrever discursivo, ela não vai passar nunca. É a Mas mesma então o grande coisa, portal seria um bom caminho para o cara estar bem sim, e saber atualizado. filtrar, né? Exatamente, saber filtrar. Tem um horário certo também, porque, tipo, quando teve lá Moro versus Bolsonaro, Moro fazendo pronunciamento pela manhã, Bolsonaro marca para tarde. Aí a pessoa, no meio disso tudo, passa o dia todo ali, vendo CNN, Brasil,
vendo o portal de notícia, não faz mais nada da vida dela. Também não é assim. Então pega um horário certo, pela manhã que seja, ou no fim da noite, vê as notícias e acabou, né? Qual é a vantagem de um curso de atualidades, por exemplo? É que todos aqueles assuntos que eu tinha te comentado, Coreia do Norte contra Coreia do Sul tem 50 anos, lá no material do PDF vai estar organizado aquele assunto. Então vai ter a linha de raciocínio. De repente o aluno pode até perder o Jornal Nacional, pode até perder o Bom Dia e companhia, sei lá onde é que ele acompanha as notícias, mas ele sabe o que está por trás de tudo aquilo, né? Ele sabe por que existe tensão entre Coreia do Sul e Coreia do Norte. Ele não vai precisar saber que Coreia do Norte, em 2018, jogou um míssil que passou por cima do Japão inteiro. Então o míssil ali passou por cima do Japão. Se fosse tipo desenho, o filme passaria uma sombra assim em cima do pessoal. Então o cara não precisa saber esses detalhes, ele precisa entender por que existe tensão ali na península da Coreia, por que o Japão se preocupa com isso, por que a China tem bastante influência nesse assunto. São essas coisas que ele precisa entender mais, né? Então acompanhe um portal aí sem grandes compromissos também. Então, Danuso, vamos lá para os nossos temas ali. 1 minuto aí, 1 minuto e meio para você falar de cada um. Então, vamos Petróleo e lá, energias renováveis. vamos ver aqui. Tá. Questão do petróleo, né? Que o pessoal Eu vou precisa. marcar o tempo para você aqui, 1 minuto e meio. Petróleo e energia renovável. Vai lá. Então vamos lá. O que o aluno precisa saber de petróleo? Coisa que é super importante. Eu vou até ser menos de 1 minuto, então, para a gente fazer tipo um bate-papo. Certo. Que em 2020 o petróleo chegou no preço mais baixo da história. É um negócio que nunca existiu, a gente chegou a ter preço de petróleo negativo. Por quê? A produção estava muito grande, com a pandemia, a Europa estava parada, os Estados Unidos estava parado, a Ásia parada, aqui a América Latina parada, os caras continuaram produzindo, e aí chegou no momento que nos contratos futuros, eles viram que não ia ter onde estocar esse petróleo. Então, pelo mecanismo lá da Bolsa, do mercado financeiro, se você comprasse o barril de petróleo, na verdade você ia estar, no lugar de pagar, você já ia receber um valor. É um negócio meio absurdo que nunca tinha acontecido, então é interessante. E aí, como a gente está falando, né, pegando esse gancho de pandemia, novas formas de pensar, não sei o quê, poluição nas grandes cidades baixaram, as energias renováveis acabaram ganhando também mais força nesse momento. As pessoas, teoricamente, estão agora mais conscientes, né? Não sei se isso é tão verdade, acho que quando acabar a pandemia, o pessoal vai continuar meditando só para aparecer no Instagram mesmo. Tensão Estados Unidos e China, né? Então, tensão Estados Unidos e China é a nova Guerra Fria. A gente teve uma Guerra Fria ali, a segunda metade do século XX, os dois grandes polos de poder, um era capitaneado pelos Estados Unidos, o bloco capitalista, o outro bloco era capitaneado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o URSS. Então, o embate que existia no mundo geopolítico era esse. Qual é o embate que a gente está tendo no século XXI? Algumas pessoas já perceberam, outras pessoas não. A China é a que mais percebeu, a que percebeu antes de todo mundo. Existe uma guerra fria agora, tá? A China está tentando criar também o seu bloco, assim como a União Soviética criou lá atrás. A China fez aí uma nova rota da seda, estou até adiantando aqui outro tópico. Essa nova rota da seda é uma infraestrutura gigantesca para tentar interligar Ásia, África e América Latina, que são as zonas de influência da China, e tentar encurralar Estados Unidos para ficar apenas Estados Unidos e Europa Ocidental. A gente tem também uma terceira força aí, que é a Rússia. A Rússia tem bastante influência, principalmente ali no Oriente Médio, né? Então a gente vê, por exemplo, o conflito da Síria. Não consegue se falar de conflito da Síria sem falar da Rússia também, mas a gente vê que os países que são um pouco aí recalcitrantes, teimosos, por aí, sei lá, como é que a gente pode chamar, eles também têm uma ligação forte com a Rússia, né? Como é o caso aqui do nosso vizinho, a Venezuela. Quando houve movimentação de Estados Unidos, dando a entender que eles poderiam invadir a Venezuela, a Rússia mandou militares para cá. Então, eles mandaram aviões, mandaram o pessoal falando assim, ó, tá bom, quer invadir a Venezuela? Pode, mas tem gente minha aqui. Se você entrar, você está mexendo com a Rússia também. Então, essa tensão Estados Unidos e China ela é bem ampla, né? Pandemia, novas relações de trabalho.
Bem, a gente está observando aí que as pessoas agora estão trabalhando mais de casa. Então, essa live aqui, se não fosse este momento, provavelmente eu teria gravado um dia com o Sérgio lá em Brasília, no Direção Concursos, ou aí em Brasília, onde o Sérgio está. O que aconteceu? A China teve um momento ali que o Alibaba tem um sistema de teletrabalho também, e apenas no sistema de teletrabalho do Alibaba, 200 milhões de chineses estavam trabalhando simultaneamente. Então é algo inimaginável até um tempo desse, né? O tanto que as pessoas estão trabalhando de casa. A gente teve até uma reunião esses dias, os professores do direção, a direção também adotou esse sistema, e o próprio direção concursos se surpreendeu com a qualidade dos funcionários, do quanto que eles estão entregando nessa pandemia. Isso daí envolve investimento em infraestrutura, envolve investimento em novos softwares, envolve investimento até do funcionário também, criar um escritório dentro de casa. E aí fica o questionamento, né? Vai passar a pandemia, as pessoas vão jogar fora todo esse sistema que foi criado, toda essa infraestrutura, toda essa inteligência, essa nova forma de trabalho, de organização? Provavelmente não. Então as pessoas E é interessante, para quem está fazendo concurso, né? Quando passar, vai ser um outro cenário, né? Hoje, por exemplo, o Tribunal de Contas aqui do DF, a gente não tinha teletrabalho, estava começando a implantar poucas áreas, agora está quase todo mundo teletrabalho, a produtividade tem aumentado em diversos órgãos, né? Então acho que vai ser uma nova realidade até para os próprios concurseiros, né? Talvez a pessoa passe e nem comece a trabalhar fisicamente, vai ficar trabalhando em casa. Exatamente, vai ficar trabalhando de casa. Lá onde eu trabalho, aqui na Fazenda de São Paulo, já tinha o teletrabalho, só que assim, era acho que 30% do setor e só podia um dia por semana. Para algumas pessoas, 2 dias por semana. Então, a mudança era bem pequena. O que aconteceu? Chegou a pandemia, 100% de quase todos os setores está trabalhando de casa. Só que a Secretaria da Fazenda também não estava preparada. Tanto é que um dos argumentos que eles diziam que não tinha como colocar todos os auditores trabalhando de casa, que eles não tinham infraestrutura suficiente. E aí, em um final de semana, eles tiveram de dobrar a capacidade dos sistemas fazendários para isso. Eles tiveram de comprar licenças, que não existiam também, dos programas, né? Que a gente não vai comprar, pelo menos a Fazenda, não sei os outros órgãos, a Fazenda não vai comprar software pirata, sei lá. Pirata. Então, teve essa demanda, e mesmo dobrando a capacidade, não conseguiu em um final de semana. Aí teve mais uma semana para esperar, e aí eles dobraram novamente a capacidade de trabalho de casa. Então, dificilmente eu acho que o governo de São Paulo vai jogar fora toda essa infraestrutura, todo esse investimento, exatamente. Então, o próximo concurso que tiver vai ser muito mais fácil para o cara trabalhar de casa do que a situação que eu peguei, né? Então, é isso daí que o aluno tem que ficar atento. É uma coisa que muito provavelmente ele está passando também, todo mundo está passando por essa situação em casa, tem algum parente que teve de mudar alguma coisa. Às vezes não é só a relação de trabalho, mas o próprio trabalho também mudou, a pessoa é dona de uma pizzaria, sei lá, e teve de começar a repensar o negócio dela, né? Barbeiro, esteticista, não sei, qualquer pessoa. Vamos lá, nuvem de gafanhotos na África. Que danada é isso? Exatamente. A gente teve aí uma grande crise na África, na Ásia, essas nuvens de gafanhoto aí, eles comem quilômetros de plantações. É uma coisa assim de 1, 2 dias, você tinha uma plantação ali, Sérgio, né? Sérgio fazendeiro aí no Distrito Federal com uma fazenda, vai plantar soja. Passa essa nuvem de gafanhoto, 2 dias não existe mais uma soja ali, acabou-se. Então a situação estava com o perigo aí de ter uma nova crise alimentar na Ásia, na África, por conta disso, e acabou sendo um problema que ficou meio que apagado ali, né? Foi abafado por causa da pandemia. A pandemia acabou, na verdade, abafando um monte de problema. Os Estados Unidos, quando começou o ano, foi matando, jogando bomba lá em cima daquele iraniano lá, o general Soleimani, né? Então as pessoas todas falavam disso, esperando a reação do Irã, o que o Irã vai fazer, vai devolver, vai matar também. E
Isso dentro do Iraque. Depois o Irã jogou mais bomba no Iraque também. O Iraque não tinha nada a ver, levou bomba dos Estados Unidos matando o iraniano. Depois o Irã jogou bomba no Iraque para matar americano e o Iraque ali no meio só apanhando tudo quanto é lado, né? E foi uma crise que também foi abafada por causa da pandemia. Teve ali uma tensão que estava crescente no Oriente Médio para ver o que ia acontecer. E o Irã foi um dos primeiros países que teve uma situação mais drástica da pandemia. Lá eles não faziam teste, era mais ou menos como a nossa situação aqui. O ministro lá da saúde deu uma coletiva suando, pingando, falando da pandemia. O pessoal, você não está com a Covid-19, não está com coronavírus? Não, não estou. Aí, no outro dia, ele deu um comunicado dizendo que ele estava doente Que também. tal? Então lá foi um dos primeiros países assim e acabou sendo abafado, né? Crise Outro, financeira causada pela pandemia. e aí é decorrente. Então a gente viu que todo mundo parou. Teve esse caso aí do petróleo que eu falei, que o preço chegou a ficar negativo. A cadeia de petróleo, por mais que ninguém goste de pagar gasolina, por mais que ninguém goste de nada, mas é uma indústria que faz plástico, né? Que as pessoas trabalham também, frentista também precisa de salário, frentista também ajuda a rodar a economia, não é só o dono do posto, então tem toda uma cadeia aí. O Uber, né? Eu estou falando aqui só de cadeia de transporte. A gente está falando de caminhoneiro, a gente está falando de Uber, todo mundo que ficou parado por causa de pandemia. E aí a pessoa não bota renda em casa, isso daí vai acabar se refletindo em outros fatores. Então, E é a interessante como os economia... assuntos conversam, né? Você falou de energia, tem a exatamente. ver com a crise financeira, quer dizer, os assuntos são interligados, né? Evolução Sim, por isso... tecnológica e novas formas de consumo, né? Evolução tecnológica, já falou um pouco, tem até a ver com o nosso trabalho, né? Que tiveram que reformular aí a nossa Sim. forma de trabalhar, né? E aí, com relacionado ao consumo, o que é que poderia... Exatamente, as pessoas agora... Tem gente que nunca comprou roupa por site, agora está comprando. E os sites já estão lá há um tempão, né? Tanto é que a Isso. Amazon bateu o recorde de venda agora, tudo com os mesmos produtos que já existiam. Então aí, não foi nem necessariamente a tecnologia que mudou, foi o hábito de consumo. Então, apesar de ter tecnologia no meio, foi a relação de consumo, na verdade, que foi alterada, né? Então, a pessoa às vezes já estava acostumada. Por exemplo, compra de livro. Meu irmão comprava livro pela internet há muitos anos. Ele é da área de direito, ele trabalha no TRF, fazendo concurso agora de defensoria, tudo. E ele, lá em casa, eu comprava os meus livros e ele comprava os livros dele, né? Outra coisa aí de direito. E ele sempre comprava pela internet. Eu só fui comprar na internet depois que eu estava morando em São Paulo, 2, 3 anos depois. E a mesma coisa acontece hoje em dia. Tinha muita gente que não comprava livro pela internet, que não comprava nada pela internet, agora está comprando, né? Então, a pandemia acabou afetando também as formas de consumo. Vamos ver a próxima aqui, que é muito... democracia, elas correm o risco de morrer? Exatamente. Então, as pessoas agora estão nessa, né? Eu até fiz um áudio lá no Telegram ontem, que eu fiz um histórico da democracia no Brasil desde 1889 até 2020. E aí, quando a gente lembra lá da proclamação da República, 1889, né? A imagem que vem da gente é de militares comemorando ali a derrubada do Império. O Império caindo e chega a República. E aí, tem democracia naquele momento? Não tem democracia, né? Os 2 primeiros presidentes que o Brasil teve eram militares e era uma ditadura militar. Era uma república da espada. Não tinha democracia. O Congresso ele foi dissolvido. Não tinha conversa ali. O Executivo, lá em 1889 até 1894, o Executivo não aceitava que o Congresso se intrometesse nos assuntos. Então a gente já começou assim. Depois a gente vai ali para uma república velha, em que as pessoas não podem votar. Na verdade, tem votação, tudo, só que analfabeto não pode votar. E quando tem a proclamação da República, 80% das pessoas eram analfabetas. Então, 20% não podia votar. Só que tem outra coisa. Mulher também não podia votar. Então, desses 20% que sobraram, mulher também estava fora. Então, sobra ali uns 10% e olha lá. Então, o Brasil sempre teve esse problema com a democracia, né? A gente vai conversar melhor sobre isso lá no... O pessoal está falando que eu estou lhe apressando muito, não deixa você falar, eles ainda estão processando o gafanhoto. É porque aqui é para ele falar tudo que ele tem que falar em 20 horas em 20 minutos. O negócio aqui não é tá fácil, vendo? não. E o combate à corrupção, que aqui está falando aí de fim de democracia, né? Se corre risco, como é que está o combate à corrupção aqui no Brasil, né?
Esse daí eu vou até passar mais rápido, que é para não ter confusão aqui, né? Mas assim, é uma coisa, é uma coisa interessante esse combate à corrupção, porque o combate à corrupção foi uma bandeira do atual governo durante a campanha eleitoral, né? Então, quem votou no presidente Bolsonaro, um dos motivos, uma das razões, era justamente o combate à corrupção. Aí a gente teve a entrada do ministro Sérgio Moro, ele não participou da campanha, tá? Ele não foi tipo o Paulo Guedes sim, era um símbolo da campanha, ele fazia parte ali do que aconteceu durante o pedido de voto. Então, o Sérgio Moro ele está desvinculado desse processo, só que ele foi agregado depois como uma bandeira. E aí é que fica, né, o questionamento. Aí eu deixo para o pessoal que está participando da live. No campo da corrupção, qual foi o avanço que o atual governo teve na agenda aí para combater corrupção, né? Na verdade, se a gente for analisar, aí não tem, aí são duas esferas também. Uma coisa é dizer que o governo é corrupto e outra coisa é falar dos instrumentos contra a corrupção. Não estou falando aqui que o governo é corrupto, que aí tem de ser o judiciário se manifestar. Mas quais são os instrumentos, o que foi aperfeiçoado de Lava Jato, de qualquer coisa no combate à corrupção do que a gente tinha tido nos anos anteriores, né? Então, parece que houve, na verdade, um desmonte. Parece que houve um certo desmanche ali nessa área. Então, é um negócio perigoso. Vamos passando, né? A rota da Esse daí seda é você mais... tinha falado, né? China e a nova rota da seda. Isso. Olha, já tá E no aí, finalzinho. os efeitos colaterais da quarentena na saúde. Exatamente. Pronto, chega lá. Pandemia, uma discursiva. E no lugar de falar do coronavírus, imagina uma discursiva que quer falar dos efeitos colaterais na área de saúde em relação neste momento, né? Porque a gente tem um problema, só que as pessoas continuam morrendo de câncer, continuam com problema de AIDS, continuam com pressão alta. E o Brasil, ele é meio problemático nisso, porque se você for pegar ali qualquer dessas doenças que são mais conhecidas, por exemplo, pressão alta, você vai pegar ali os dados de IBGE, do IPEA, do que quer que seja, vai falar assim, ó, o Brasil tem tantos milhões e metade não sabe. Então as pessoas se diagnosticam, não se diagnostinam, e agora a palavra foi embora, mas entendeu, né? Então, olha só, as pessoas não têm nem conhecimento da própria situação da saúde. E algumas vezes esses problemas, eles chegam ali no ápice e cobram um preço, né? Às vezes é um preço com a vida, e a pessoa precisa de um pronto atendimento e não tem. Então isso daí é um dos efeitos colaterais da pandemia. As pessoas acabaram deixando de lado o resto dos seus problemas. Então, a pessoa tem ali outros problemas crônicos e ela foi deixando de lado por medo de ir no hospital, né? Ela precisa de um tratamento, precisa tomar medicação, precisa, sei lá, de acompanhamento médico, só que ela não vai porque ela tem medo de pegar coronavírus. Então ela acaba agravando o quadro dela de outro problema que não era para ser tão grave. E tem outro, né? Aí, são duas esferas também. Os efeitos colaterais, eles se dão em dois segmentos. Um é esse, é no corpo. E o outro é na mente, né? As pessoas agora, quem mora só tem de lidar com a questão da solidão, porque não pode ter muito contato também. E aí a gente entra lá nas tecnologias de precisar usar telefone, precisar usar Skype, sei lá, para tentar se aproximar das pessoas. E tem gente aí que não está com um casamento tão bom, né? E aí, nesse momento aqui, a situação também piora de vez. Então, isso daí também é questão de saúde, né? A saúde mental. Você não tem mais convívio com outras pessoas. O homem é um ser social. Ele está ali convivendo com outras pessoas, cresceu assim e de repente se vê alijado disso. É uma situação difícil. E é interessante, você falou isso, a gente já fez aqui, todo mundo sabe, né? Eu sou novo aqui nesse negócio de Instagram. Mas quando eu comecei a fazer live, minha primeira live foi exatamente uma, com um educador físico, um fisioterapeuta, essa questão da preocupação com o cuidado do corpo. E depois a outra foi a questão com o psicólogo, a preocupação com a cabeça, né? Então acho que são problemas que os concurseiros, inclusive, têm que lidar com. Já é muito difícil ser concurseiro, né? E agora você ser um concurseiro trancado dentro de casa, aí você não faz exercício, você começa a ficar nervoso, estressado, aí não consegue escrever, começa a chorar, entra depressão, pânico.
e aí você vem todos esses problemas, né? O cara tem pressão alta, não está mais caminhando. Então, são cuidados que a gente tem que ter, até na nossa preparação para o concurso público, né? E aí, gente, Exatamente, o rendimento cai. eu catuquei aqui o Danuso para a gente falar muito rápido. Eu vou só passar pelos temas de novo, pessoal que não pegou, né? A gente falou aí, são 10 temas no curso, né? Petróleo e energias renováveis, tensão entre Estados Unidos e China, pandemia e novas relações de trabalho, nuvens de gafanhotos na África. Essa aqui eu nem sabia que existia. Crise financeira mundial como decorrência da pandemia, evolução tecnológica e novas formas de consumo, as democracias correm risco de morte, o combate à corrupção no dia de hoje no Brasil, a China e a nova rota da seda, e os efeitos colaterais da quarentena na saúde. E o que eu acho mais interessante é que a gente viu que esses assuntos, eles conversam entre eles, né? Não são assuntos distantes. Então, pandemia aparece aqui umas 3 vezes, com novas vertentes, Sim. com novas formas de se avaliar o reflexo da pandemia, né? O fiscal aqui, em formação, até tinha feito uma pergunta, vou só responder rapidinho para ele, e a gente continua. Perguntando assim, que se a pandemia pode ser cobrada diretamente ou não. A pandemia talvez nem seja cobrada diretamente, mas, sei lá, se uma discursiva fala sobre saúde, a necessidade da pessoa se exercitar, a pessoa pode dar um exemplo. Em 2020, no auge da pandemia, as pessoas estavam trancadas em casa, começaram a sofrer uma pressão psicológica maior do que eles estavam acostumadas, entrou no sedentarismo. Então a pessoa, tudo isso daí vai se armando, né? Para desenvolver outros temas. Esses temas não precisam ser cobrados diretamente. Então, mesmo que fale de outra coisa. Vai falar de futuro tecnologia. Você fala, a pandemia acelerou certos processos, novas relações de consumo, novas relações de trabalho. Então você vai lá e está com esse conteúdo, não vai usar? Isso, ué. Olá, Sérgio, interrompi, pode ir, continuar. Sim, o pessoal está perguntando como é que funciona esse curso que a gente está fazendo em parceria, né? Eu e o Danuso. O curso tem esses 10 temas. O Danuso está trazendo conteúdo tanto em PDF como em aula gravada também. Conteúdo mais enxuto, não vai ser lá 5 horas de aula, são ali 10, 15 páginas. Uma gravação um pouco mais rápida, não esse 1 minuto que ele falou aqui, também um pouquinho mais gordinho. A gente traz uma proposta de questão também neta sobre essa temática e depois uma proposta de resolução. Então você vai estar munido do conteúdo, você vai estar munido de a possibilidade de fazer uma questão que pode cair na prova, igual que a gente colocou, parecido, e mesmo que não caia, é uma forma de você treinar a sua discursiva, né? E dentro desses 10 temas, você escolhe qualquer um deles, você pode ali fazer todos. A minha sugestão é que vocês vejam a questão, façam a resposta e só depois olhem o padrão de resposta. Se possível, só depois olhe a temática do que Danúzio colocou, para você ver até se testar como é que você está saindo nesse assunto, né? E a gente está também com o cupom de desconto, que Danúzio tem moral lá na direção. Discursiva 25, é 25% de desconto aí, é só hoje esse cupom. Então quem ainda não comprou o curso, no link da minha bio, tem lá o endereço para o curso. Esse negócio do link de bio é o endereçozinho que fica ali quando a pessoa entra no Instagram. Eu também não sabia que danado era isso, não. Mas o pessoal mais antenado aí vai saber. Ou procura lá no direção, curso discursiva/atualidades, 10 temas inéditos e trabalhados nesse trabalho conjunto, né? Danuso, o negócio do Instagram aqui também tem 1 hora para que a gente não fale demais, que a gente gosta de falar. Então, eu já vou deixar aqui um abraço para o pessoal que nos acompanhou. A ideia da gente depois é fazer outras aulas dessas, a gente pode talvez até trazer um tema, discorrer com mais tempo, eu não catucar tanto, não aperrear tanto o Danuso. A gente vai vendo como é que pode fazer isso. Mas um abraço aí a todos que nos acompanharam. Qualquer dúvida, me procura também aí no Instagram. A minha área aqui no Direção, a gente trabalha a questão da discursiva, o recurso da prova discursiva, então tudo relacionado a essa questão de escrever. E saibam que a gente veio de 2 caminhos diferentes, né? Eu que odiava escrever e tive que escrever muito para garantir boas pontuações na prova, e aquilo começou a ser um lugar de tranquilidade para mim. Então começou a facilitar a minha transformação. Danuso, o cara que era formado em letras, eu vou deixar ele falar aí os últimos 2 minutos, apaixonado por letra, também teve que praticar, porque sem a prática, sem o treino também, aquele conhecimento da letra não se transformava numa boa discursiva. Então o resumo da história é: precisamos praticar, precisamos colocar a mão na massa, né? Pessoal, se ficar alguma dúvida de como comprar o curso, me chama aí no direct que eu explico com mais calma, mas é só entrar no site do Direção, no link da minha bio tem um endereço, e lá você coloca esse cupom de desconto, Discursiva 25, e você vai ter aí 25% de desconto sobre o valor do curso. E aí eu vou deixar o Danuso
se despedir, porque com 1 hora o bichinho encerra aqui também. Foi uma coisa que nas minhas primeiras Já lives. deu 1 hora aí? Então é isso, Falta pessoal. 2 minutos. Você tem 2 minutos para falar, muito tempo. Muito tempo. Dá para se despedir aqui tranquilo. É isso, queria só agradecer quem participou aqui da live. Larissa aí, dizendo que acabou rápido, né, Larissa? Pois é, foi rapidinho. Na hora que o negócio começa a esquentar, já dá 1 hora. Então eu queria agradecer o pessoal que participou. Quem não me conhece, só me seguir aí no Instagram, pode mandar dúvida pelo direct também. E na minha bio tem um linkzinho para participar do canal no Telegram, que é só de atualidades. A pessoa está meio perdida, lá eu coloco questões, às vezes eu coloco áudio, fiz um áudio aí de 14 minutos ontem falando só sobre democracia, fiz outro hoje falando também aí de geopolítica, questão de China, Coreia do Norte, tudo, então eu comento lá, tá? Então, a melhor forma de você acompanhar, se tiver qualquer dúvida, chama no direct e participa do canal também no Telegram, que fica tudo resolvido, a pessoa não fica mais tão perdida quanto antes, né? Fica mais fácil. Eu até arriscaria dizer que talvez só acompanhando esse Instagram do Danúzio, vendo o Telegram dele, você já vai ter aí todo o subsídio para escrever. Aí o desafio é praticar realmente, né? Não adianta você ver toda a informação que ele passar e não colocar a mão na massa. Então você tem que sentar mesmo, escrever, e treinar e praticar, que é isso que vai fazer a diferença. Né? Exatamente. E lá no canal tem um grupo de discussão, o pessoal bota um monte de link lá, o pessoal fala de tudo também. Então, acompanhando aí, a pessoa vai estar por dentro de tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Beleza, Sérgio? Show de bola, meu amigo. Um abração. Missão cumprida? Missão cumprida. A internet não quis ajudar, mas deu certo no final. Abraço pra ti, pro pessoal que acompanhou. Falou.